Mais uma aula de equações diferenciais. Estamos aqui resolvendo EDO linear de primeira ordem, que são equações que poderão ficar nesse seguinte formato: derivada de y em relação a x, mais uma função que depende de x vezes y, igual a uma outra função aí, um q de x. É importante entender que quando você tiver uma equação, você tem um método para resolver, mas tem que estar com essa aparência. E essa equação que apareceu aqui embaixo não está com essa aparência. Não é porque apareceu y', porque y' é a mesma coisa que derivada de y em relação a x, e sim porque tem um x aqui na frente. O que é que você tem que fazer? Antes de começar a resolver essa equação diferencial, você vai pegar a minha equação, vai dividir todinha a minha equação pelo número x, pela variável x, que é um número diferente de zero aí, e vamos supor até que seja positivo. Então, bem aqui eu vou dividir toda a equação por x. E ao dividir a minha equação por x, pegue a visão. X dividido por x vai dar 1, então vai ficar apenas aqui na frente derivada de y. Coloque aí, ó, derivada de y em relação a x, menos. Aqui vai ficar, esse 2 vai dividir por x. Então, você vai ter 2 dividido por x vezes y. E aqui, não esqueça, x a terceira dividido por x conserva a base e subtrai os expoentes. X a segunda, e aqui o seno você repete ao lado, vezes seno, pode colocar com i ou com e, não importa, fique à vontade aí. Agora sim, a minha equação diferencial está com a aparência da teoria, que isso é muito importante. Porque nós temos um método, se você está acompanhando nosso curso aqui, você sabe que a gente tem um sapateado de catita para resolver. E esse sapateado é o seguinte: primeiro você vai calcular o nosso fator de integração. Esse fator é uma fórmula, e esse fator sempre é isso aqui, e elevado à integral de P. Esse meu P é aquele cara que acompanha o Y. Quando a nossa EDO linear, primeira ordem, está com essa aparência bem aqui. Por isso que é necessário dividir todo mundo por x. Agora está com aparência, a gente manda ver. Então aqui vai ficar o seguinte, pega a visão. E elevado à integral, o meu P é quem acompanha o Y. Vou até deixar aqui de azul para você, ó, azul bebê, ó. Então, esse aqui é o meu P, e aí você vai substituir. Tá entendendo? Né? Qualquer coisa você volta aí, vai na sua velocidade. Menos 2 dividido por x dx. Essa primitiva aqui é na manha. Primeiro, esse menos 2 você retira. Então, vai ficar assim, porque é número você pode tirar. Teorema de Namarra, tira Namarra, é uma propriedade evidente. E elevado a menos 2. E aqui vai ficar a primitiva de 1 sobre x. E a primitiva de 1 sobre x ela é conhecida, é o log natural do módulo de x. Como eu estou considerando x positivo, então vai ficar só log natural de x. Aqui a gente pode reescrever essa minha conta da seguinte maneira. Isso aqui é muito importante. Nós já fizemos nas outras aulas esse caqueado. Você pode escrever assim, ó, e elevado ao log. O lnx, se você não sabe, é log de x na base e. Esse e chamado número de Euler. Então aqui eu tenho log de x na base e. Isso aqui é elevado a menos 2. Por que isso, tio Mura? Eu não entendi. Por causa da potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. E não esqueça que o log de x na base e é a mesma coisa que lnx. Tá bom? Uma coisa ou outra é a mesma coisa. Aqui fica fácil para você entender, porque eu queria chamar a atenção que a gente tem uma propriedade. Quando esse carinha é igual a esse, quando você tem assim, só para você pegar a ideia, quando você tem a elevado ao log de b na base a, se esse cara é igual a esse, o resultado é sempre o b. E aí, por isso que a gente vai afirmar que esse valor aqui vai ser o x elevado a menos 2, e esse cara é o nosso fator.
Então, primeira jogada do nosso método, a nossa técnica para resolver esse tipo de equações diferenciais é calcule o fator. Mas, prof, por quê? Porque a gente agora vai para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Se eu já tenho fator de integração, por que só um fator? Porque eu irei pegar esse x a menos 2, irei multiplicar toda a minha equação, essa de vermelho aqui, e aí quando eu multiplicar a esquerda e a direita, eu vou reescrever essa minha EDO de uma maneira muito mais fácil para obter a solução geral. Se você não sabe o que é obter a solução geral, é obter o valor do y, é a função y. Pegue a visão. Venha cá, eu pego essa minha equação, vou até escrever aqui a equação para você ir pegando a visão. Coloque aí a nossa equação. Você tem aqui derivada de y em relação a x menos 2 dividido por x vezes y. Vou dar um pequeno espaço, igual, coloque aqui igual a x à segunda vezes seno x. E aí, qual é o esquema? Quando você calculou o fator, por que isso? Eu vou multiplicar a minha EDO por esse fator x a menos 2 à esquerda e também aqui, ou seja, o primeiro membro e o segundo membro bem aqui. Lembre que a ordem dos fatores não altera aqui, não tem problema nenhum. Agora que está a sacada. A terceira etapa é você perceber pelo poder da fé que você tem. Se você perdeu isso, tem nas aulas anteriores, tá? A justificativa bem bonitinho. Esse pedaço aqui não precisa nem resolver a multiplicação, porque esse pedaço sempre vai ser, eu sempre digo assim, outras pessoas sofreram, né? Descobrindo, a gente não já pega tudo já mastigado. Esse pedaço aqui sempre será, pegue a visão, o resultado do meu fator que a gente calculou vezes y derivada. E eu estou te dizendo, se você fizer essa derivada de x a menos 2, y, resolver, derivada primeira, repete segunda, mais a primeira deriva a segunda, vai dar o resultado que está aqui em azul. Aqui do outro lado, x, aqui a ordem dos fatores não altera, você pode resolver logo, deixa eu marcar para vocês, vocês podem resolver esse cara com esse cara. Conserva a base, somos expoente, vai ficar x elevado a zero, number 1, e 1 vezes seno vai ser seno. Então, bem aqui você vai ter seno de x. E agora eu vou para a quarta e última etapa. Etapa bem simples. Vou dizer aqui o que eu vou fazer na quarta etapa. Deixa eu marcar logo para você aqui a quarta etapa. Você vai calcular a primitiva à esquerda e à direita. Só que aí está na manha. Por quê? Porque a primitiva de uma derivada, por isso que é importante esse detalhe do azul, a primitiva de uma derivada é o conteúdo. Você não tem que fazer essa primitiva. O resultado vai ser esse carinha de dentro. E aí, então, você coloca o resultado aqui, ó. Anote aí. Esse resultado será, aí você coloca x a menos 2y. E aqui eu tenho a primitiva do seno. Moura, eu sempre me confundo se é cosseno, se é menos cosseno. Vai na fé. Olha lá, vamos supor assim, Moura, eu acho que a primitiva de seno é cosseno. Será que está correto? Você deriva. Derivada de cosseno é menos seno. Opa, não tem menos aqui. O que está faltando? Você colocar um sinal de menos aqui. Mais uma constante. E agora, para finalizar, lembre que o meu objetivo é isolar o y. Eu tenho duas maneiras. Primeira maneira, esse x a menos 2 está multiplicando, passa dividindo. É a primeira maneira. E aí você separa para cada parcela. Tem uma outra maneira muito mais simples, que eu já comentei em outras aulas. É importante você assistir, se perdeu. É só olhar para a playlist aí, do conteúdo aí de EDO. Eu posso tirar esse x a menos 2 aqui de uma maneira sofisticada. A maneira seria o seguinte. Eu pego, vou multiplicar toda a minha equação por x, o mesmo cara x, só se o expoente dele aqui é menos 2, você coloca mais 2. Você pega o oposto no expoente.
Por que, tio Mura? Você vai entender já já o que é que vai acontecer. Vamos lá. Eu pego esse x a 2, vou multiplicar cada parcela por ele. Então, vamos lá. Vou até fazer devagar bem aqui, ó. Vai ficar assim, x à segunda vezes x a menos 2y, igual a menos x elevado à segunda vezes cosseno x. E bem aqui mais c vezes x à segunda. A ordem dos fatores não altera. Aqui você pode perceber que você conserva a base e você soma aqui, ó, os expoentes. E ao conservar a base e somar os expoentes, vai ficar x elevado a zero. X elevado a zero é 1. 1 vezes y é y. E aí você conseguiu isolar, que é o objetivo. Então, eu tenho que o meu y é igual a menos x à segunda cosseno x mais constante que multiplica x à segunda. Meus queridos, isso aqui é chamado, se você não sabe, solução geral. Mas eu não quero a solução geral nessa EDO. Ah, por que não? Porque ele me deu essa condição aqui. Para que serve isso? Isso serve para achar a constante. Você só usa essa informação já no final da questão. Então, agora, eu vou conseguir achar a constante. Mas por quê? Porque quando eu falo assim, y de 1 igual a 2, quer dizer que aqui é y em função de x. Quer dizer que quando x é 1, o valor do y é 2. Pegue a visão que eu estou falando para a voz me ser. Pegar uma caneta aqui. Eu estou dizendo que o meu valor do y vale 2. Onde for y, coloque 2. E isso quando o meu x é 1. Então, vai ficar menos 1 à segunda vezes cosseno de 1 mais c, que multiplica 1 elevado à segunda. Agora, 1 à segunda é 1, vai ficar apenas c aqui. E aqui eu tenho 1 à segunda, que é 1, só que no caso, menos 1 vezes cosseno. Então, vai ficar assim, ó, pegue a visão. Eu tenho até o momento que a minha constante será, está subtraindo, passa somando, 2 mais cosseno de 1. Esse aqui é o valor da nossa constante. Não precisa você entrar em desespero, querer calcular o cosseno de 1. Você pode digitar na máquina, coloque ela em radianos, que esse 1 aqui é número, e aí você vai ter o valor aproximado. Mas está aqui o valor da minha constante, então eu tenho a minha solução particular. Tá? Isso aqui é chamado de PVI, um problema de valor inicial, quando x é 1, o y é 2, e aqui a gente vai ter a solução particular, y será menos x à segunda cosseno x mais a nossa constante, colocar até em vermelho, 2 mais cosseno de 1, fecha o parêntese, e x elevado aqui à segunda. Então, aqui está a solução particular da nossa equação diferencial. Então, solução geral é quando aparece a constante lá, solução geral, quando tem a constante, a particular, quando você determina o valor dessa constante. Lógico que ele tem que dar uma informação para você gabaritar bem isso aí. Olhe devagar isso aqui, para você entender muito bem. Vou deixar para você esse exercício, utilize a mesma ideia dessa questão, coloque aí nos comentários e se ajudou? Comente, compartilhe. Até a próxima!